No livro de João, capítulo 4, versículo 23, Jesus Cristo falou que Deus, o Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Analisando esse versículo no contexto foi da mulher samaritana, quando ela teve um encontro com Jesus Cristo, e ela perguntou aonde que ela deveria adorar a Deus. E aí Jesus deu essa resposta, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas das pessoas não sabem o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você for pesquisar por aí, você vai ver muitas respostas, mas eu creio que a resposta verdadeira eles não vão dar. E eles vão falar, olha, nós vamos para a igreja e lá nós adoramos a Deus. Aí está fazendo a mesma coisa que a mulher antes de se converter fazia. Ela ia lá no monte de Samaria e adorava a Deus lá, como os judeus adoravam no templo. Mas como que nós vamos entender isso? Para nós entendermos o que era adorar a Deus em espírito e em verdade, nós vamos para alguns textos da palavra que vai lançar luz para você entender o que era adorar a Deus em espírito e em verdade. O primeiro texto encontra-se no próprio livro de João, capítulo 6, versículo 29, que Jesus respondeu e disse assim, perguntaram para Jesus, né? O que é fazer a obra de Deus? E Jesus falou assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Isto é, olha, crê em mim, porque o Pai me enviou. O Pai me enviou para eu estabelecer aqui o Novo Testamento, uma nova palavra, uma palavra que eu vou falar, vocês têm que obedecer. Então creia em mim. A obra de Deus é essa, faça o que eu estou mandando, né? E para o outro texto também, para nós começarmos a entender, está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Para nós entender mais um pouco ainda, capítulo 6 de João, versículo 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Meus amigos, você está deparando a todo momento para você fazer a obra de Deus. Eu teve uma época da minha vida que eu falei, eu preciso fazer a obra de Deus. Eu preciso, ou então ir para um seminário. Preciso sair pregando o Evangelho. Né? É assim que vem na nossa cabeça quando para nós fazermos a obra de Deus. Mas a obra de Deus está diante de nós a cada momento da nossa vida, principalmente no nosso domicílio, da nossa casa. Como que pode ser isso na nossa casa? Por exemplo, na nossa casa, às vezes, nós não fazemos a obra de Deus. Por quê? Porque não aplicamos a palavra de Deus em certas situações, principalmente dentro dos nossos lares. Nós não aplicamos. Às vezes exige um momento ali de você se segurar para você não entrar na carne, como diz aqui o texto, né? De João 6,63, a carne nada aproveita, né? E nós acabamos, em vez de entrar no espírito, adorar a Deus em espírito. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus significa obediência. E aí nós entramos na carne. Certa vez eu vi alguém dizendo assim, eu vim para a igreja, mas acabei brigando com a minha esposa. Nós não estamos muito bem, mas ele estava lá na igreja. Será que ele estava adorando a Deus de fato? Nós não estamos muito bem. Ele perdeu uma grande chance de adorar a Deus em espírito e em verdade, obedecer a palavra, colocar a palavra em prática. Quantos de nós, às vezes dentro de casa, nós poderíamos começarmos a fazer a obra de Deus ali,
adorar a Deus ali. E nós achamos que adorar a Deus só quando estamos reunidos com as pessoas. A obra de Deus não é isso. Por isso que o próprio Jesus falou, olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que anda no espírito, que anda na palavra, na obediência. Surge uma discussão entre os dois ali. Será que é momento de nós adorarmos a Deus ali, obedecer a palavra? Muitas vezes nós não obedecemos, mas entramos na carne. E não adianta nada depois nós ficar indo para o culto, vamos ser chamados de hipócritas. Às vezes no trabalho, o chefe tira nós do sério. Ali é o momento de fazer a obra de Deus, ali é o momento de andar no Espírito, ali é o momento de adorar a Deus em espírito e em verdade. É isso. E você não vê hoje esse tipo de ensinamento, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade é a todo momento. Por exemplo, eu no meu trabalho, hoje alguém perguntou, tem que ter muita paciência aqui. Eu falei, tem que ter muita paciência. Como ele não, né? Eu deveria ter falado assim, olha, tem que botar a palavra de Deus aqui em prática, para você não entrar na carne e revidar e fazer alguma coisa, porque a todo momento andando no Espírito. É isso que é andar no Espírito, né? Se segurar, ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Ter cuidado com o que você vai falar. Às vezes no meu trabalho eu tenho uma vontade de falar algumas coisas, né? Uma situação que aparece e falo, mas não é conveniente para eu falar, porque aí eu vou entrar na carne e não estou andando no Espírito e não estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, meus amigos, você faz a obra de Deus dentro do seu lar, com os seus, principalmente com as pessoas mais próximas de você, que está ali 24 horas com você. Isso é fazer a obra de Deus. Isso por isso que Jesus disse para a mulher, olha, você vai adorar a Deus no seu cotidiano, diariamente, no momento que você está ali, no meio dos seus familiares, você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Fica aqui a reflexão para cada um de nós, em nome de Jesus.